Boa tarde. Nós vamos começar então a Boa tarde. Nós vamos começar então com a apresentação, né, dos trabalhos, né? Inicialmente pedimos desculpas pelo grande atraso que tivemos. Tivemos um pequeno problema técnico, mas esperamos já ter resolvido, né? Haverão 4 trabalhos nessa primeira sala, que é da botânica, né? Nós damos prosseguimento, então, à apresentação dos trabalhos. Olá, meu nome é Vanessa Cardoso Nunes e eu vou apresentar o trabalho Bioatividade de Piper fuligíneo piperaceae, uma análise bibliométrica, que tem como coautoras doutora Michele Trombini Souza, doutora Mirelle Trombini Souza e doutor Johnny Skrinsky. A família Piperaceae é composta por 5 gêneros, que são Piper, Peperomia, Mannecchia, Verruellia e Zippelia. Essas plantas, né, da família Viperaceae, elas possuem um metabolismo secundário, que produz algumas substâncias do seu mecanismo de reserva, principalmente óleos essenciais, que têm algumas características químicas. A Piper fuligíneo, que está dentro do gênero Piper, da família Viperaceae, é uma dessas espécies que a gente estuda, onde ela produz algumas substâncias químicas que podem ser utilizadas principalmente na prospecção como bactericida, fungicida, inseticida, dentre outros que tem algumas pesquisas já. A distribuição da Piper fuligíneo aqui na América do Sul apenas, ela é endêmica da América do Sul, estando presente principalmente nos biomas brasileiros. O objetivo do trabalho foi analisar os estudos, né, que mostram a bioatividade de Piper fuligíneo. Para a obtenção dos dados foi feita uma análise bibliométrica no Scopus, através da busca avançada, utilizando a palavra-chave Piper fuligíneo. Esses dados foram baixados no formato BibTeX, utilizando o software R na versão 4.22 e o BiblioShine para fazer a análise desses dados. Aqui, a página do Scopus, tivemos 6 resultados de trabalhos publicados de Piper fuligíneo. Aqui no BiblioShine, onde foi feito a análise dos países onde esses trabalhos são publicados e as principais palavras-chave dos trabalhos publicados. Aqui, mais de perto, esse esquema, onde mostra principalmente as principais palavras-chave, né, como bioinseticida, Piper fuligíneo em si, as revistas onde foram publicadas aqui, né, na barra do meio, e aí aroma, antiviral, derivados de ácido benzoico, e entre outros, que foram as palavras-chave mais utilizadas. Aqui temos a nuvem de palavra, né, onde estão realçadas com tamanhos maiores as palavras-chave mais utilizadas para os trabalhos publicados sobre Piper fuligíneo. A obtenção, né, dos óleos essenciais aqui no resultado da discussão, que é o principal mecanismo para a obtenção desses óleos e extratos, que são hidrodestilação e por maceração, a obtenção dos compostos presentes nessas plantas. A análise dos compostos químicos, né, que é feita através de cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massa, e os principais componentes constituintes químicos, né, os componentes químicos majoritários, que são o cimeno, de 31,48%, beta-pineno, de 11,95%, e alfa-pineno, que é de 6,73%, que são os compostos mais presentes nessa planta, né, nas características químicas dela, que são justos esses compostos que são utilizados lá na prospecção, que possui esses potenciais para ser inseticida, bactericida, fungicida,
inseticida, principalmente, que é onde se tem mais estudos. E as conclusões é que novos estudos estão sendo realizados a fim de investigar a estabilidade dos constituintes químicos e em diferentes estações do ano, em efeito inseticida sobre o grupo de artrópodes alvos da soja, que são os trabalhos que desenvolvemos atualmente. Aqui estão minhas referências bibliográficas. Obrigada. Esse estudo foi realizado por mim, Ana Maria Dourado dos Santos, juntamente com a professora doutora Andréa Alves Rezende. É denominado Distribuição em Lacunas de Coleta de Espécies de Liana da família Bignoniaceae no estado de São Paulo. A família Bignoniaceae é uma das mais abundantes nos inventários florísticos e por isso esse estudo pode servir de modelo para outros. A Flora do Brasil reconhece 301 espécies e 20 gêneros de lianas dessa família. E para o estado de São Paulo são listados 79 espécies e 16 gêneros. E aqui no estado de São Paulo nós temos uma defasagem de conhecimento que vem sendo apontada em vários estudos florísticos, como é o caso da flora fanerogâmica do estado de São Paulo, que evidenciou a desigualdade amostral entre diferentes regiões do estado. Outro estudo de 2008 aponta que as lianas e outras formas de vida são negligenciadas nos inventários botânicos e que é preciso intensificar sua amostragem. Porém, não há estudos que verifiquem se ocorreu ou se está ocorrendo o aumento de amostragem de lianas, nem inventários botânicos que considerem apenas as lianas dessa família. Dado isso, o objetivo do nosso estudo foi verificar a distribuição e as lacunas de coleta de espécies das lianas da família Bignoniaceae no estado de São Paulo, para determinar a situação e quais as áreas prioritárias para a amostragem, assim como produzir uma lista de espécies coletadas e verificar as espécies mais e menos coletadas. Quanto aos nossos materiais e métodos, os dados de coleta foram retirados do INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. E para verificar as lianas da família Bignoniaceae que estão listadas para o estado, nós utilizamos o Species Link. Todos esses dados eles foram analisados utilizando ferramentas do Excel. A partir disso, obtivemos como resultado uma lista de 8.125 coletas e constatou-se que as lianas da família Bignoniaceae estão representadas no estado de São Paulo por 75 espécies distribuídas em 15 gêneros. Foi também possível observar uma espécie exótica. Observamos também que a espécie mais coletada foi Pyrostegia venusta, fato que pode ocorrer devido à sua exuberância e longo período de floração. Nos mapas de distribuição das espécies mais coletadas, observamos uma ampla distribuição, sendo que as duas primeiras, Pyrostegia venusta e Adenocalina bracteatum, apresentam baixa abundância nas regiões litorâneas quando comparadas com a terceira mais coletada, Dolichondra ongsketch. Porém, são necessários estudos mais aprofundados para averiguar a causa. Também foi possível montar esse mapa de distribuição das coletas de liana Bignoniaceae, que foi colorido manualmente, é a figura 2. Então, podemos ver que os apontamentos de 2001 da flora fanerogâmica do estado de São Paulo sobre a desigualdade amostral em diferentes regiões do estado ainda persistem e é refletido para as lianas da família Bignoniaceae. O oeste do estado e o noroeste concentram a maior parte das lacunas de coleta, que estão marcadas em vermelho na figura 2. E encontramos também um outro estudo realizado com árvores em 2015 que concorda com tais apontamentos, colocando a região oeste como área prioritária para a amostragem, enquanto as regiões litorâneas e centrais possuem a concentração de coletas.
Um fator interessante foi observado na análise da cobertura amostral das mesorregiões do estado, que é a figura 3. Apesar do município de São José do Rio Preto ter estado presente entre os 10 mais coletados, a região administrativa em que ele está inserido lidera o ranking de lacunas amostrais, com apenas 25% dos municípios apresentando coleta. O mesmo vale para a região de Marília, onde se situa Galha, que é o 6º município mais coletado do estado. No entanto, não foi possível determinar se isso ocorre devido à falta de remanescentes florestais ou à falta de pesquisas nesses locais. Assim, concluímos que o estado de São Paulo possui 263 lacunas de coleta de lianas da família Bignoniaceae, possuindo apenas 83 municípios com número de coletas significativos e 299 com menos de 20 coletas. As regiões litorâneas são favorecidas por maior número de projetos e cursos de campo. Também apontamos o interior do estado como área prioritária para a amostragem, principalmente as mesorregiões de São José do Rio Preto, Marília e Presidente Prudente. Aqui estão as nossas referências e este trabalho é financiado pela CNPq. Muito obrigada pela atenção. Olá, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Bruna Ferreira Lima e os coautores desse trabalho é a Michele Trombin de Souza, a Mirelle Trombin de Souza, o Johnny Skrinsky e a orientação é o Johnny Skrinsky. O trabalho ele é intitulado Análise Bibliométrica sobre a Diversidade Química e Propriedades Biológicas do Óleo Essencial de Piper Arboreum piperaceae. Os óleos essenciais, eles são constituintes odoríferos e voláteis presentes no metabolismo secundário das plantas aromáticas. Na natureza, essas substâncias desempenham funções ecológicas em condições adversas, tais como os defesas dos artrópodes predadores, retardam a adaptação e o desenvolvimento de resistência dos herbívoros, assim Olá, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Bruna Ferreira Lima e os coautores desse trabalho é a Michele Trombin de Souza, a Mirelle Trombin de Souza, o Johnny Skrinsky e a orientação é o Johnny Skrinsky. O trabalho ele é intitulado Análise Bibliométrica sobre a Diversidade Química e Propriedades Biológicas do Óleo Essencial de Piper Arboreum piperaceae. Os óleos essenciais, eles são constituintes odoríferos e voláteis presentes no metabolismo secundário das plantas aromáticas. Na natureza, essas substâncias desempenham funções ecológicas em condições adversas, tais como os defesas dos artrópodes predadores, retardam a adaptação e o desenvolvimento de resistência dos herbívoros, assim como promove a atração de polinizadores. No entanto, a habilidade das plantas sintetizarem óleos essenciais depende da anatomia vegetal e da existência de órgãos de armazenamento e secreção na superfície ou no interior dos tecidos vegetais. Em particular, Piper Arboreum piperaceae apresenta células secretoras ou idioblastos lipídicos localizados em órgãos vegetativos e reprodutivos para obtenção de óleos essenciais. A Piper Arboreum ela é conhecida popularmente como pau de Angola, jaborandi, pimenta do mato. É um arbusto glabro de altura entre 2 a 4 metros e de ocorrência da América Central até o sul do Brasil. É utilizada como antirreumática, sudorífera, afrodisíaca e emoliente. Neste contexto, o trabalho ele teve por objetivo realizar uma análise bibliométrica da diversidade química e propriedades biológicas encontradas nos óleos essenciais de Piper Arboreum.
nos materiais e métodos. Para isso, foi realizada a extração eletrônica dos dados na base de dados Scopus, usando o descritor Piper Arboreum, e os dados obtidos foram exportados no formato BibTeX e empregou-se o software R versão 4.2.2, juntamente com o pacote Bibliometrix para a compilação dos conteúdos. Nos resultados de discussão, no total, 22 constituintes químicos foram identificados pela técnica de cromatografia gasosa acoplada ao espectro de massa destes constituintes. Foi encontrado o E-cariofileno, germacreno B e o biclogermacreno. E verificou-se também as propriedades biológicas, como acaricida, bactericida, fungicida e inseticida. Conclusões. Foram identificados 22 constituintes químicos na espécie, os quais E-carofileno, germacreno B e biciclogermacreno são majoritários e que apresentam propriedades biológicas que podem contribuir para a elaboração de novos produtos. Essas são as referências e eu deixo aqui o meu muito obrigada. Olá, meu nome é Vitória Ramalhão e eu estarei apresentando meu trabalho intitulado de Desenvolvimento de Olá, meu nome é Vitória Ramalhão e eu estarei apresentando meu trabalho intitulado de Desenvolvimento de Métodos para Extração Biomimética de Metabólitos Secundários de Passifloridulis utilizando solventes eutéticos naturais, ou NADs. A Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, disponibilizada em 2009 pelo Ministério da Saúde brasileiro, agrupa 71 espécies vegetais com potencial fitoterápico para o desenvolvimento de medicamentos. Dentre essas espécies, a gente tem a Passiflora edulis, mais conhecida como maracujá amarelo, que possui compostos com ação sedativa, calmante e anti-inflamatória, sendo utilizada na medicina tradicional para o tratamento de insônia, depressão, ansiedade e outros sintomas. Porém, para a extração desses compostos de interesse farmacológico, são utilizados muitas vezes solventes orgânicos ou alcoólicos, que podem ser tóxicos e poluentes, além de caros, com o emprego de técnicas que empregam um grande gasto de energia e tempo de extração, além de muitas vezes também gastar uma grande quantidade de solvente. Dentro desse contexto, nas últimas décadas, houve uma busca por solventes alternativos que podem ser mais baratos ou mais seguros, como é o caso dos solventes eutéticos, mais conhecidos como DES, que possuem um impacto ambiental reduzido se compararmos aos solventes alcoólicos, por exemplo. Porém, devido ao emprego de componentes sintéticos que muitas vezes são tóxicos, os DES não são aplicados na indústria farmacêutica ou alimentícia. Assim, surge uma subclasse de DES chamada solventes eutéticos naturais, ou NADs, que são obtidos através de compostos naturais baseados em suplementos alimentares e nutracêuticos, como açúcar, xilitol, glicose, sacarose e outros. Além disso, esses NADs podem ser alinhados a extrações com micro-ondas, empregando um tempo reduzido tanto na síntese do NADs quanto na própria extração. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento da extração de compostos bioativos da folha do maracujá amarelo, com a utilização dos solventes eutéticos naturais e da extração assistida por micro-ondas. Os NADs são caracterizados como misturas eutéticas de dois ou mais componentes primários, onde um desses componentes atuará como doador de hidrogênio e o outro como receptor. Essas ligações de hidrogênio criadas na mistura influenciam diretamente no seu ponto de fusão, se tornará menor que a dos constituintes separados, ou seja, ela se manterá como um fluido em temperatura ambiente. Para o experimento, foram selecionados 7 NADs com uma combinação de compostos em diferentes proporções, que foram solubilizadas em 20% de água da massa total. Essas misturas, então, foram preparadas através
da irradiação por micro-ondas em ciclo de 5 minutos, com a temperatura variando de 40 a 60 graus, até que a mistura se apresentasse como um fluido homogêneo e uniforme. Após a síntese dos NADs, foram preparados os extratos utilizando folhas de Passiflora duras, liofilizadas e pulverizadas, na proporção de 1 de planta para 10 de solvente, com irradiação por micro-ondas durante 1 hora a 50 graus. Esses extratos, então, foram diluídos em uma solução hidroetanólica e centrifugados e filtrados para serem injetados no sistema de cromatografia líquida de alta eficiência, DAD, para a obtenção do perfil cromatográfico. Além dos extratos com NADs, foi preparado também um extrato hidrometanólico obtido através de ultrassom para comparação desse perfil cromatográfico obtido. Após a injeção dos extratos, foram selecionados 3 extratos com NADs de maior eficiência, sendo eles os NADs de cloreto de colina e ácido lático, cloreto de colina e glicose e cloreto de colina e xilitol. Os cromatogramas desses NADs obtiveram uma quantidade de picos em número e em área com intensidade suficiente para análise de analitos de interesse dentro do maracujá. Em especial, a extração com NADs de cloreto de colina e ácido lático não obteve uma diferença significativa com o obtido pelo extrato de controle, indicando uma eficiência satisfatória e ao mesmo tempo que é extremamente sustentável. Como conclusão, nós temos que os solventes naturais desenvolvidos por esse trabalho, eles possuem um alto potencial para utilização como alternativa aos solventes presentes na literatura e na farmacopeia. Em especial, os solventes de cloreto de colina e ácido lático possuem uma eficiência semelhante ao extrato de controle e ele não precisou de gasto de energia para ser sintetizado, o que garante um status mais sustentável e verde ao processo de extração. Além disso, atualmente, estudos estão sendo desenvolvidos para a otimização dessa metodologia, além de possivelmente das fases empregadas no sistema de cromatografia, visando deixar o método ainda mais sustentável. Essas são minhas referências bibliográficas e muito obrigada pela atenção. Então, pela apresentação, e eu acho que nós podemos fazer algumas perguntas, né? Alguns questionamentos, e parece que isso. Parece que a Teca vai aparecer aí também. Né? Vamos. Agora sim ficou interessante. Bom, primeiro que vocês já podem respirar, porque já apresentaram o trabalho, certo? Já apresentaram bem, parabéns. Vocês, em pouco tempo, né? É difícil falar com o assim, desembaraço, né? Mas via de regra, em pouco tempo, mas via de regra vocês apresentaram muito bem, né? Então, eu tenho uma pergunta aqui para o trabalho número 1 aqui da Vanessa, né? Que fez sobre bioatividade de Piper, né? Fuliginium, né? Essa análise bibliométrica, quanto tempo leva para você fazer? Então, a análise bibliométrica em si, começamos com a pesquisa na plataforma Scopus. Essa busca é rápida, que a gente só define os parâmetros, né? Que o que a gente utilizou foi o nome da espécie, Piper fuliginium. Após isso, que demora um pouco mais, que as análises é feita no BiblioShine e na plataforma R, que é de estatística, para fazer a codificação desses trabalhos, utilizando as palavras-chave para delimitar qual que fica em qual área. Então, normalmente leva umas 2 horas por aí para fazer esse tipo de análise. Tá. Então, mais ou menos lançando as palavras-chave, né, que é a parte, digamos, mais difícil de você definir, né, porque você tem que ter Você usa uma palavra-chave ou você pode, por exemplo, usar uma palavra-chave combinada com uma outra, entende? Porque quando você vai, por exemplo, fazer uma busca, né, você consegue utilizar somente uma
ou consegue utilizar mais do que uma? Pode estar usando mais de uma. Nessa busca, a gente utilizou apenas uma, que é o nome da espécie, mas pode estar buscando outras palavras-chave junto, utilizando a palavra ente entre essas palavras. Então, pode colocar, eu acho que até 5, 6 palavras-chave nessa busca. Tá certo, então. E eu queria fazer uma pergunta aqui para o trabalho 2, né, da Ana Maria Dourado dos Santos, né? Queria perguntar o seguinte: aqui na distribuição e lacunas de coleta de espécies das lianas de Bignoniacea no estado de São Paulo, né? Esse trabalho, como é que você fez essa busca de dados? Como é que você organizou a tua busca? Então, foi um trabalho bem elaborado, assim, que a gente pensou, né, juntamente com a professora Andréia. Nós pegamos todos os dados, né, lá do Flora com o Species Link, baixamos a lista, né, de espécies de Bignoniacea listadas para o estado de São Paulo, do INCT, e aí comparamos com a lista de espécies que estão registradas para o estado de São Paulo, que está contida, né, está lá no Species Link. A gente pegou essas duas e colocamos tudo numa planilha do Excel e eu fui analisando manualmente. Fui analisando todas as espécies que tinham lá. Então, assim, foi bem complicado esse começo, porque quando a gente pegou a lista de espécies lá do INCT, tinha, se eu não me engano, mais de 14 mil espécies, mais de 14 mil coletas. Então, tipo assim, foram muitas, entendeu? Só que mais de 300 dessas espécies que estavam lá eram de gêneros de árvore, que não é o nosso foco. Então, nós fomos olhando a lista do Species Link, vendo todas as espécies, todos os gêneros listados para o estado de São Paulo e eliminando. A gente coloriu manualmente essa tabela para ter certinho os dados, né, para fazer uma avaliação no final. E assim a gente chegou nessas 8.125 coletas de espécies, né, que são 75 espécies e 15 gêneros do estado de São Paulo. Então foi tudo feito assim, manualmente, e o mapa também, a gente fez manualmente. Até tem uma opção no site da Flora para se fazer esse mapa automaticamente, só que ele infelizmente não separa por gradiente. E a gente queria dar uma analisada, não só onde tem as coletas, mas onde tem mais e onde tem menos coletas. Então, tínhamos que fazer manualmente. Quanto tempo vocês levaram para fazer isso? Olha, a gente está mexendo nessa parte desde maio. Então, a gente foi de maio até outubro, mais ou menos, a gente estava concluindo. Certo. Ok, então. Teve um belo resultado aí, né? Foi um resultado bem interessante aí, uma maneira bem interessante de se levantar esses dados, né? E para a Bruna também perguntar sobre a análise bibliométrica da Bruna, né? Oi. Você colocou aqui análise bibliométrica sobre a diversidade química e propriedades biológicas do óleo essencial de Piper arboreum. Então, o que você, assim, esse óleo essencial, ele tem alguma aplicação no mercado ou tem potencial? Ele tem potencial. Ele está sendo muito estudado, está vindo sendo muito estudado por pesquisadores, porque ele tem essa parte bactericida, eles estão usando ele na medicina tradicional, né? Eles usam. Na composição dele, o óleo em si, ele foi estudado que tem atividade bacteriostática, fungicida, inseticida também. Certo. Então é interessante. E eu vou fazer uma pergunta para a Vitória. Oi, Vitória. Oi. Sobre o desenvolvimento do método para extração, né, de metabólito secundário da passiflora. Aqui no desenvolvimento do método de extração, o que assim diferencia? Porque se você desenvolveu o método, você fez modificações, né, na metodologia
convencional. E no que consistiu essa, assim, de modo geral, essa modificação? Sim, ela consistiu em deixar a extração ser mais sustentável, porque ao invés de eu estar usando solventes tanto alcoólicos quanto orgânicos, eu Uhum. comecei a utilizar solventes que eles são biodegradáveis, e desde esse tempo tentando deixar de forma mais sustentável possível o meu projeto. Certo, certo. Teca, é com você agora as perguntas. Obrigada. Eu vou fazer as perguntas, aí eu vou até mudando um pouco as pessoas aí, né? Tá certo. Fora de ordem, para ali sair, aproveitar aqui a Vitória, perguntar para a Vitória se o trabalho já foi submetido à publicação. Ainda não, eu estou em processo de desenvolvimento e otimização desse processo. No que você está otimizando? Otimizar para deixar tanto gastar menos energia no micro-ondas, quanto a quantidade de solvente que eu estou utilizando para extrair a maior quantidade possível de metabólicos. Muito bom, muito bom. Aí, aqui a pergunta para Ana Maria. Ana Maria, eu estava vendo no gráfico que você fez lá, acho que eram 3, parece que não tem coleta lá em Santos, lá das suas bignoniáceas, acho que é Santos que não tem coleta nenhuma. Não, o que estava marcado em verde é o que tem coleta. Então, Santos, ele tem toda a mesorregião de Santos tem 100% de cobertura amostral. Então, todas as cidades contidas nessa mesorregião, isso, tem alguma coleta. Então, lá em Santos, as coletas estão bem ok. Todas as cidades têm alguma coleta. Agora, será que esse mapa, né, de distribuição das bignoniáceas que você está trabalhando não tem a ver com o local, o instituto de pesquisa, a universidade onde... Ih, travou? Eu acho que travou. Parece que sim. Maria Tereza. Foi algum óleo essencial que aconteceu. Teca, cadê você? Maria Tereza? Bom, o que ela perguntou, pelo que eu entendi, é se como é que se diz, a ocorrência, né, das espécies coincide com o fato de você ter universidades ou locais ou pessoas que estudam isso nessa área, não é isso? Se existe alguma relação do fato de você ter pessoas que estudam isso com coletas nessa área, é isso. Então, assim, a gente não conseguiu estabelecer uma relação com isso. A gente conseguiu estabelecer uma relação com o maior incentivo à coleta, porque na região central e na região litorânea costumam ter bastantes cursos de campo. São cursos em que os profissionais eles vão lá para se especializar e acabam realizando várias coletas. E também uma segunda parte do trabalho que não foi apresentada aqui era uma análise temporal. A gente fez uma regressão linear para analisar o aumento das coletas ao longo desse período. E a gente consegue perceber que no período das coletas que foram realizadas para montar a flora fanerogâmica do estado de São Paulo, tem um pico de coletas principalmente nessa região, porque é lá que está o maior estímulo. Então, não sei se necessariamente tem a ver com a concentração das universidades, mas sim com a concentração dos estímulos e esforços de coleta. Certo. Ok, tudo bem. Doutora Maria Tereza está sem internet, são coisas que acontecem, né? Mas eu queria parabenizar todas vocês pelo gosto pela botânica, acho que é uma coisa muito interessante. A gente percebe que vocês gostam do que fazem, vocês gostaram da análise
digamos assim, bibliométrica, mas veja bem, vocês gostaram de fazer isso porque vocês gostaram do resultado também que vocês obtiveram, né? Quer dizer, não foi simplesmente jogar os dados lá e obter alguma coisa, e assim como também essa distribuição de lacunas, a você saber onde uma planta ou uma família precisaria ser estudada, né? Isso é uma informação muito importante para novos projetos, né? Uma informação bastante valiosa, assim como também o desenvolvimento metodológico, que tem uma coisa interessante. Quando você desenvolve metodologia e publica isso, o teu trabalho vai ser muito citado, porque todo mundo que aplicar a metodologia vai gostando ou não do seu método, vai ser obrigado a citar o seu trabalho, né? É assim também. Então, todas estão de parabéns, obrigada por terem submetido os trabalhos para esse Combio aqui, tá bom? E vocês também, só a Vitória que não quis concorrer aí para o prêmio Berta Lang, vou deixar para uma outra oportunidade, né, Vitória? Possivelmente, mas vocês estão concorrendo para o prêmio. Boa sorte para vocês aí, tá bom? Teremos ainda outros trabalhos no decorrer dos dias, né? E eu espero que vocês apreciem bastante o Combio e possam realmente aproveitar bastante as palestras e os cursos e tudo mais. Mais uma vez, muito obrigada, Vanessa, obrigada, Ana Maria, obrigada, Bruno, obrigada, Vitória, pela presença de vocês. Valeu muito, viu? Boa tarde, então.